vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naqueles tempos, 2 dias depois, Jesus foi para a Galiléia. Mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Entretanto, quando ele chegou a Galiléia, os galileus receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Jesus voltou para Caná, na Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer de Jesus. Tinha ido da Judéia para a Galiléia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 hora da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia lhe dito: seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado enquanto ele voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mais uma vez aqui estamos reunidos para partilhar a palavra. Hoje eu peço até desculpa que o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde, talvez saia lá para os meio-dia, se eu não enrolar tanto na palavra. Mas eu peço até desculpa, estive enrolado com as tarefas daqui de casa, mas eu não esqueci de gravar o vídeo aqui para vocês. Então hoje estamos reunidos aqui mais uma vez para partilhar a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele faz mais o seu segundo milagre feito em Caná, na Galiléia. Quem não se lembra lá atrás, Jesus estava lá na festa, no meio da festa Maria vira para ele e fala: eles não têm mais vinho. Aí Jesus vai lá, faz os milagres lá e a água se transforma milagrosamente em vinho. Esse foi um dos sinais. Daí Jesus foi lá para Judéia, E depois daquela festa, muitas pessoas da Galiléia estavam lá e viram os milagres que Jesus tinha feito. Mas Jesus dizia: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Isso porque poucos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus na época que ele estava na Galiléia. Muitos achavam que lembra daquele evangelho que ele indagou os discípulos. Ele falou: quem dizem os homens do Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é algum dos profetas que Jesus citou. Poucos eram os que acreditavam milagrosamente e verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Porque as pessoas da Galiléia, eles não acreditavam muito. Eles não observavam ao seu redor. Eles viviam a palavra de Deus de forma que vivia para o dia inteiro para Deus. Mas eles não acreditavam em Deus. E todos os profetas que eles escutavam é como se entrasse por um ouvido e saísse por outro. É como se como se Marcos falasse por um ouvido e saísse pelo outro.
é como se Samuel falasse por um ouvido e saísse pelo outro. E tantos os profetas que foram pregar lá na Galileia. Eles até escutavam, compreendiam, mas não levavam para a sua vida. Aí então Jesus veio. O que o povo pensou? É mais outro profeta. É mais outro profeta que veio pregar a palavra de Deus, né? Quando a gente vê, e aí a gente já tem o primeiro ponto. Quando a gente acaba pegando e fazendo as coisas sempre, a gente acaba fazendo no automático. E aquilo acaba ficando no nosso consciente, a gente não para de fazer aquilo. Ah, mas eu servo 10 anos como coroinha e eu servo 10 anos como acólito, eu tô 10 anos servindo como acólito. Como que eu vou fazer outra função? Eu não me sinto adaptado para fazer outra função. Claro que você é. Jesus capacita. Muitas das vezes, veja bem, muitas das vezes a gente não é propriamente pronto para fazer aquilo, mas Deus nos capacita. Deus nos dá força e coragem para seguir aquilo. Ano passado, antes até de eu pegar a catequese, eu tinha manifestado sim o desejo, mas eu tinha medo. Como eu tenho falado aqui. Eu tinha medo de falar, mas se eu pegar a turma, como que eu vou fazer? Como que eu vou dar a catequese? Como é que eu vou fazer para eles? São crianças novas. E se eu falar algo de errado, o que que vai acontecer? E morrendo de medo, né? Porque coisas podem acontecer, né? Você tá cuidando de crianças, cuidar de crianças que não são suas, até que é uma coisa que é difícil, né? É difícil pra gente. Mas aí um dia me pegaram na surpresa, né? Aí um dia eu fui lá na igreja, cheguei lá, era 9 horas da manhã. Né? Cheguei lá, na verdade, era a missa começa às 9. Cheguei lá, era 8h30, né? 7 horas. E aí veio a coordenadora da catequese e falou: Ah, muito obrigado porque você vai fazer, né? Que você que não sei o quê, você é muito legal, gostei do seu papel, a gente tava precisando mesmo de catequista e eu, né, com sono que eu tinha acabado de tomar meu café. O que tá acontecendo? Daí, beleza. Fui lá no Santíssimo, vou fazer minha oração. Chega minha mãe. Vem cá um pouquinho. Aí eu fui ali numa salinha do lado, né? Que o Santíssimo, antigamente, quando foi construída a comunidade, tinha uma salinha pro Santíssimo. Aí essa salinha foi tirar. O Santíssimo saiu daquela salinha e foi direto do altar. Agora ele tá lá na frente do altar. Se vocês forem no Facebook aí da Paróquia Santa Clara de Assis e ficar rodando aí, vocês vão achar. Mas foi feita muitas mudanças na comunidade. E aí no lugar onde era o Santíssimo ficou uma salinha normal, a salinha de guardar as coisas da igreja, né? O armário que estava lá no fundo para guardar as coisas foi até lá para frente. E aí minha mãe me chamou, falou: Vem cá. Eu fui lá para dentro. Ela falou: Eu falei com a Joana que você tinha, né, o interesse de ser um catequista. Aí eu falei para ela: Mas como assim? Uai, eu nem tava preparado, eu não sei nem como é que eu vou fazer, como que vai ser. Ela falou: Não, mas relaxa, vai ter o curso, vai ter a preparação. Você só dá o seu número para ela vai te adicionar no grupo lá dos catequistas. E aí você acompanha lá as formações e pronto, né? Eles vão te entregar um livro parece para você poder fazer. E se você não conseguir, até eu compro para você. Mas ajuda ela, ajuda ela, porque ela tá precisando de ajuda, ela tá precisando de coordenador, ela tá precisando de catequista para poder cuidar lá, que são poucos os números, né? Você vê o trabalho que tá tendo lá. E a minha irmã na época era catequista. O trabalho que eu tô falando é o seguinte: minha irmã era catequista e tava tendo um trabalho para ter catequista dentro da comunidade, porque saiu um que era ajudante da minha irmã e não tinha outro para vir no lugar. E a minha irmã tava tendo que sair, porque o meu cunhado, ele ia em outra comunidade. E para não deixar ele ir sozinho, a minha irmã tinha que ir junto com ele. Então o que acontecia? Muitas das vezes ela tinha que cancelar a catequese para poder ir com o meu cunhado.
Acabava que chegou num ponto que ela tomou a decisão de não ir mais de não dar mais as catequeses pro povo e achar uma outra pessoa para dar no lugar, só que não tinha mais catequista. Aí eu resolvi dar, né? Eu achei que eu ia cair com a turma deles. No fim, eles me deram uma turma nova, uma turma que tinha iniciado agora, que só tinha crianças novas, uma turma mais fácil, mais light para me cuidar. Estamos caminhando, né? Esse já é o primeiro ano com aquela turma e Deus nos capacita. Por que eu contei toda essa história? Por que eu contei toda essa história até agora? Porque para levar ao ponto de que eu tinha medo também. Nós, quando a gente vê algo novo, a gente vê algo inusitado, a gente tem medo. Isso é do nosso consciente, a gente está muito acostumado fazendo aquilo. Eu estava muito acostumado de acordar todo dia cedo, ir lá na igreja, arrumar credência, arrumar missal, arrumar lecionário, colocar a toalha no altar, colocar a minha veste e servir. Era o meu automático. Na época da pandemia, eu lembro que só tinha 2 servindo, né? Raramente a gente tinha aquele grupo de pessoas, mas sempre eram os mesmos. Sempre eram os mesmos. Assim que retornou, né? Tava em 2020, ainda tinha. Em 2021, assim que voltou as missas dentro da comunidade, a gente contava com 2 coroinhas, raramente era 2. Às vezes tinha um só, às vezes era só eu que tava lá. Todo domingo e eu tava lá e eu ajudava, porque muitos tinham medo de sair. E naquilo eu fui pegando o automático. Quando a gente vai passar para outra função, não, mas que eu não sou capacitado para isso. Deus vai me dar força, Deus vai lhe dar força para poder fazer aquilo. Tiremos do nosso coração, do nosso cérebro, aquele ponto em que Jesus fala, e tiremos do nosso coração que Jesus nos diz hoje para nós variarmos as funções. Veja bem, continuando aí, Jesus achou um homem que estava precisando de ajuda porque o filho dele estava doente, e não acreditar. Veja o segundo ponto e o último ponto que eu quero colocar de hoje. No simples olhar que ele teve para com Jesus. Jesus tinha ido à Judéia para a Galiléia. Saiu ao encontro de Jesus. Ele pediu que fosse, né? Um homem saiu ao encontro de Jesus. Ele pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. Se a gente não vê os sinais em poucas coisas, eu acordar hoje é dom de Deus, né? Você tá com enfermidade, Jesus não quer que você tenha enfermidade, mas você foi no médico, tomou uma medicação, sarou, curou, é dom de Deus. Não foi o médico que curou você, foi Deus que curou. Você não tem que agradecer ao médico, porque muitas das vezes a medicação você toma uma, não faz efeito, continua sendo a mesma coisa, ou às vezes até pior. Muitas das vezes, isso acontece até com quem vai lá no postinho de Sumaré. Essa semana passada eu presenciei um caso que foi até triste. A minha irmã tá com suspeita de dengue. E aí ela foi lá no hospital de Sumaré. Foi ali no hospital estadual. Chegou ali, o médico falou que era virose. E ela com dor em tudo que é lugar, com dor atrás de todos os sintomas da dengue. E o médico falou que é virose. Aí deu uma medicação lá pra ela. Ela tomou a medicação. Não é que ela ficou ruim? De novo, pior até. Nem sempre a gente tem que agradecer ao médico. Porque muitas das vezes quem cura não é o médico, quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus, e só Jesus pode curar o nosso momento triste. Se a gente está passando alguma necessidade, alguma tristeza, alguma dor e sofrimento na nossa vida, só Jesus nos cura.
Só Jesus é a verdadeira medicação. E não tem prescrição médica. Jesus, ele é um medicamento tão bom, a Eucaristia é um medicamento tão santo e tão limpo, que você não precisa de prescrição médica, você não precisa de recomendação, você vai na missa e você consegue comungar dele, se você participar da comunhão do corpo e do sangue dele, viverem plenamente com ele, viver na vida, sofrer o que ele sofreu, para chegar no dia da Páscoa, no dia da Paixão, e a gente vê pessoas chorando. Por que toda vez que você vai na Sexta-feira Santa ver o lenho da missa do lenho da cruz, você vê pessoas chorando? Porque a missa é uma missa triste. Não tem como você ver pessoa feliz naquela missa. É uma missa, uma celebração. Na minha comunidade é celebração, porque a gente não tem como rezar missa, é um padre só para 9 comunidades. Mas é uma celebração triste. As pessoas passam ali para adorar a Jesus quando acaba a missa, né? Que eles vão adorar a Jesus crucificado. Tem aquela exposição. E no dia lá da Paixão, eu vou falar mais sobre isso. As pessoas chegam, beijam a cruz, e eu vejo, na época, no dia que eu servia ano passado, muitas pessoas chorando, que saíram da igreja tristes, chorando, porque a missa é uma missa triste. A celebração é uma celebração triste. Pessoas que saem dali pensando no feriado, pensando porque hoje é feriado eu vou descansar. Essas pessoas, antes de fazer isso, tem que primeiro negar o batismo. Porque uma pessoa que está pensando nesse ponto não é mais católica. Essa é uma pessoa que usa o catolicismo como segundo plano, como censo de IBGE. Então, no evangelho de hoje, que nós saibamos verdadeiramente dizer: eu sou católico de verdade. Porque Jesus só age no nosso coração se ele reconhecer que a gente precisa dele. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fiquem na paz e na alegria de Deus.